David Martin, da CBS, está a acompanhar o estado da situação no Pentágono e tem as últimas novidades sobre um possível plano. Para promover a sua guerra, o Pentágono fez da gestão dos meios de comunicação uma prioridade. A sua estratégia era sofisticada, inteligente e quase sempre secreta. Poucas estações noticiosas a denunciaram. A maioria participou espontaneamente por razões políticas e económicas. A estratégia do Pentágono foi para lá das tradicionais manobras de relações públicas, utilizando estratégias de marketing e gestão de conhecimento. Os funcionários da administração ligaram o seu plano de guerra a um produto pronto a sair. Tudo para garantir que haveria um único enredo nos meios de comunicação e nas mentes dos americanos, o deles. Um conselheiro do Pentágono disse-me que foi intencional. Eles sabiam que as redes de televisão preferem contar histórias a criar slogans. O enredo deles tornou-se uma narrativa piloto, definindo o Iraque como o problema e a intervenção do exército dos Estados Unidos como a única solução. Tradicionalmente, a propaganda é direcionada ao inimigo. Nesta guerra foi suavemente infiltrada nas notícias, direcionada à opinião pública americana e global. There are known knowns. There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know. This platform is not a platform for propaganda. This is a platform for truth. Neste plano de guerra, Tommy Franks, o comandante do exército dos Estados Unidos, descreveu à imprensa, outrora descrita como o quarto poder, como a quarta frente. Ele sabia que o apoio dos meios de comunicação era essencial para a vitória e cultivou-o. This will be a campaign unlike any other in history. O Pentágono concentrou-se em vencer a guerra dos meios de comunicação, revelando o seu plano a repórteres em quem podiam confiar. Nós conhecíamos o plano e creio que os militares beneficiavam com uma cobertura positiva durante a guerra, porque sabíamos qual era o plano. Portanto, informávamos basicamente coisas que constavam do plano, ou não nos preocupávamos quando nos atrasávamos 2 ou 3 dias porque sabíamos que de uma maneira geral estava tudo a correr bem. Antes, quando a imprensa pressionou para ter acesso, a equipa de Frank surgiu com a ideia de integrar os repórteres. Uma antiga profissional de relações públicas empresariais transformou-se na funcionária do Pentágono encarregada de gerir o programa. Uma das coisas que fizemos não foi ciência de foguetes, mas sim trabalho árduo. Recorremos ao mesmo tipo de planeamento, treino e disciplina que colocam nas operações militares e neste aspecto dessas operações. E tanto Rumsfeld como Myers, como pessoas esclarecidas que são, incluíram pessoas como eu no plano de guerra desde as suas fases iniciais. Victoria Clark conseguiu que as principais redes de televisão e organizações noticiosas assinassem um contrato de 12 páginas concordando com certas regras fundamentais que mantinham o Departamento de Defesa, o pessoal dos assuntos nacionais à frente de tudo, e tínhamos repórteres nestas tropas jovens, idealistas, que acreditavam realmente em todo o enredo. Os repórteres identificavam-se de uma maneira geral com as tropas e as suas informações eram muito positivas. Quando chegarmos lá, se acontecer alguma coisa, por favor mantenham a calma e mantenham-se no autocarro. Nós lidaremos com a situação independentemente do que aconteça o mais rapidamente possível. Em que organização noticiosa trabalha, Tim? Sat.1, rede de televisão alemã. BBC, CNN, LA Times, Japan Broadcasting Corporation. Chamo-me Gwendolen Cates, estou aqui destacada pela People Magazine e estou integrada no Batalhão 205 do 165. Fui a única jornalista integrada numa unidade de inteligência militar. Eles faziam parte do 5º Corpo de Combate baseado na Alemanha. Eu fui convidada para me integrar nesta unidade porque um dos comandantes ficou a conhecer-me, achou que eu era de confiança e contaria realmente o que se estava a passar. Estes são os vossos kits de injeções de atropina. Se forem contaminados e começarem a sentir os sintomas do gás de nervos... O Pentágono submeteu ostensivamente os elementos integrados a um curso de treino para os ensinar a sobreviver, mas foi mais longe. Mantenham-no no sítio para que, quando apertarem... Foram incutidos receios exagerados aos jornalistas sobre um ataque químico concebido para reforçar a ameaça das armas de destruição maciça do Iraque. A propaganda também se dirigiu aos militares. Era uma ameaça que não existia. Estou pronta para partir. Está adorável. Eu vivi, comi e dormi com os soldados e o elo que estabelecemos entre nós foi muito, muito forte e muito pessoal.
Partilhámos as tempestades de areia, a falta de comida, as pessoas falavam comigo acerca dos seus receios, dos filhos que tinham deixado para trás, do medo da morte e desse tipo de coisas. Portanto, envolvi-me bastante em termos pessoais com eles enquanto indivíduos, ao mesmo tempo que observava a situação com uma distância jornalística. Mas colocava a sua segurança acima de qualquer espécie de responsabilidade jornalística, da responsabilidade profissional que pudesse ter, e não teria feito nada para colocar em perigo qualquer deles. O que estamos a dizer é que nos ajudem a contar a verdade sobre o que está a acontecer. O que não foi mencionado pela maior parte dos meios de comunicação. O plano, na verdade, traiu um acordo anterior feito depois da Primeira Guerra do Golfo que dizia, cito, a informação aberta e independente constituirá os meios da cobertura jornalística. O Pentágono anunciou o fim dessa política no dia 1 de março de 1992. Há ali um interessante conflito de interesses, porque uma das regras padrão da ética jornalística é que os jornalistas não devem aceitar nada de valor da fonte que estão a cobrir. Bom, todo o transporte e, de facto, as suas vidas estavam a ser protegidas pelos soldados que estavam a cobrir. Quantos anos tem? Tenho 21. Quando é que nasceu? Dia 3 de outubro de 81. Como queremos enviar-lhe um cartão para o aniversário, como é que se soletra o seu nome? Quando estive lá foi engraçado porque não tive muito receio pela minha própria pessoa. Pensava, como é que lidaria se um dos meus soldados morresse ou ficasse ferido? Não parava de pensar nisso. Conseguiria lidar com isso? A ideia da integração tem a ver essencialmente com a síndrome de Estocolmo. Se pegarmos num indivíduo desarmado e colocarmos entre pessoas armadas, ele começa a simpatizar com a causa delas. Parece que isto era desinformação ao mais alto nível. Mais tarde, Christiane Amanpour, da CNN, admitiu que a sua própria rede de televisão amordaçou as notícias. Sim, creio que a imprensa foi amordaçada e creio que se auto-amordaçou. Lamento dizê-lo, mas não há dúvidas que a televisão e até certo ponto a minha estação foi intimidada pela administração e pela sua infantaria na Fox News. E isso estabeleceu de facto um clima de medo e autocensura, na minha opinião, em termos do tipo de trabalho de emissão que realizamos. Estão a dizer que é preciso que as pessoas saibam que as taxas de audiência orientaram o vosso trabalho. Nada poderia estar mais longe da verdade, obviamente, e deixarei que os meios de comunicação se defendam a si próprios. Mas deixem que vos diga que daqui a 5, 10 ou 15 anos as pessoas que estudam estas coisas dirão: nunca vimos uma cobertura de conflitos militares tão real, tão exata, tão rigorosa. Uma semana mais tarde, a CNN contratou a Relações Públicas do Pentágono Victoria Clark como colaboradora nas emissões. Parece que o tiroteio tem vindo da esquadra de polícia aqui embaixo. Creio que muitos jornalistas perderam a coragem, muitos dos jornalistas integrados perderam a capacidade de serem críticos, de infantizarem o facto de poderem existir problemas por aqui, porque não queriam ser expulsos da equipa, queriam permanecer integrados. Assim que a guerra começou, queríamos que os Estados Unidos vencessem. Ficámos a conhecer estes soldados como pessoas e queríamos que fossem bem-sucedidos. Se o Pentágono tinha uma agenda, as redes da televisão também tinham uma, e ia para além da atração de audiências. A guerra é um daqueles espetáculos orientados para a ação, para os quais as redes de televisão noticiosas vivem e continuam a crescer numa era pós-jornalismo. Tudo o que as redes de televisão queriam era ter uma contagem decrescente para a guerra. Se olharem para todas as redes, era virtualmente indistinguível. 48 horas para a guerra, o confronto com Saddam. Com o encorajamento do Pentágono, as redes noticiosas adaptavam as suas coberturas de forma a maximizar os elementos de produção para torná-las mais excitantes. A Time Magazine chamou a abordagem de militainment. O jornalista Robert Pelton descreve como era feito. Eu estive com alguns contactos telefónicos iniciais entre Nova Iorque e o pessoal que se encontrava no campo. E as coisas eram montadas como na rodagem de um filme. Havia um canal chamado Best of the Bombs, que era exatamente assim que se chamava, Best of the Bombs. E todas as peças de bom material de qualquer rede de televisão eram lançadas para este fornecedor via satélite. Portanto, se estivessem a fazer uma história do género "Estou no meio de News, vamos passar ao filme", teriam este fornecedor que só tinha boas explosões. Em segundo lugar, diziam às pessoas para tirarem a câmara dos suportes. Queriam dar um aspecto de cinema real. Que andassem de um lado para o outro, que movessem a câmara. Queriam ver onde é que elas estavam. Queriam que caminhassem, falassem e fizessem com que as pessoas sentissem que estavam no meio de alguma coisa. Isto é verdade. Um memorando do Departamento de Defesa instava os comandantes militares a encorajar a cobertura do combate. Cito, a utilização de câmaras montadas em capacetes e microfones junto aos lábios em saídas para combates é aprovada e encorajada o mais possível.
Se quisessem captar um aspecto geral, estavam lá para a grande história. E não se esqueçam que nos primeiros dias da CNN, uma das imagens mais memoráveis eram de pessoas, como o Peter Arnett, no topo de um telhado, falando da guerra, como se fosse um jogo de futebol. Este é o 6º míssil de cruzeiro a passar por cima das nossas cabeças. A população inteira de um planeta focava-se num único jornalista. Era o sonho de qualquer jornalista que ia para o Iraque, estar no local em que uma guerra prevista por todos iria acontecer. Se éramos o tipo a segurar aquele microfone e aquilo acontecia atrás de nós, era por isso que ficávamos conhecidos. Não somos conhecidos por uma investigação cuidadosa, é o rosto. É tudo uma questão de rosto. E a medida do que somos tem a ver com o local onde esse rosto se encontra. Portanto, eles procuravam as balas a voar, bombas a explodir, o microfone e depois o rosto na televisão. E é isso que gera dinheiro. Se olharem para quem alimentou a cadeia do jornalismo mundial ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, verão que existem basicamente 2 vias, o entretenimento e a guerra. Quanto ao entretenimento, quem é que se importa? Se é um jornalista, vai focar-se na guerra. As redes de televisão trabalharam horas extraordinárias para produzirem o chamado melhoramento dos vídeos, com elementos como gráficos, materiais promocionais e música especial. Estavam a preparar-se para o que chamavam de imersão das notícias. A guerra deles era pelas taxas de audiências e receitas. Apesar dos militares encorajarem a cobertura da ação, o conselheiro do Pentágono, John Randon, reconheceu os perigos. Há uma convergência de conteúdos. Notícias, informação e entretenimento precisam de ser separados. Neste momento as linhas estão desfocadas em relação aos três e se pudermos pensar no assunto em termos de como a música aparece por baixo das peças, como uma forma de dramatização, muda a dinâmica. E se o veículo que dá a informação é o mesmo, o espectador, o ouvinte ou o leitor terá dificuldades em distinguir entre os três. A guerra que vimos dependeu do local onde vivíamos. O mundo árabe viu uma guerra diferente daquela que nós vimos. Eu fazia montagens de inglês e árabe e inglês para que comparassem e constatassem histórias. O que foi dito, porque em última análise obtêm-se histórias diferentes, de perspectivas diferentes. Nas estações da televisão árabes eu via como era realmente a guerra, o sangue derramado, a confusão que se gera quando uma bomba atinge um edifício. Na CNN vê-se mais a parte estratégica. As pessoas têm de assumir as responsabilidades. Há uma responsabilidade moral. Creio que os jornalistas têm de carregar mais desse fardo, dessa responsabilidade. É a sua profissão, a profissão que escolheram, afinal de contas. Estamos a cerca de 15 quilómetros do Pentágono, na Virgínia, em casa de um coronel reformado da Força Aérea que tem investigado as histórias da guerra do Iraque. Como foram manufaturadas, distorcidas e desvirtuadas pelos meios de comunicação. Ouvi militares dizer coisas sobre os iraquianos. Chamo-me Sam Gardiner, sou coronel reformado da Força Aérea e ensinei operações militares no National War College, no Air War College e na Naval War College. Gardiner fez um estudo que parecia os documentos do Pentágono da Guerra do Iraque. Ele e outros revelaram como o domínio da informação promove a influência estratégica, como conduziu a uma guerra preventiva da administração Bush, utilizando a informação enganadora como componente integral de combate político e militar. Isto vai para além de influenciar simplesmente o que pensamos. Aponta para o controlo da nossa opinião. As empresas procuram uma cota de mercado. Esta administração procurou uma cota da mente. Todas as manhãs, às 9h30, efetuavam um telefonema com a mensagem. E isso envolvia o gabinete para as comunicações globais da Casa Branca, o gabinete de imprensa do Pentágono, um conselheiro de imprensa, o pessoal do centro de comando e, por vezes, pessoas do Departamento de Defesa. E o que tinham de fazer naquele dia era coordenar a mensagem. Depois disso, falavam com os britânicos, para que a mensagem em Londres fosse igual à divulgada em Washington. Uma mensagem, uma ideia, introduzi-la nos meios de comunicação. Exatamente, dominar a mensagem. E podemos praticamente identificar através do dia qual foi a mensagem.